Olá, alunos do CEDERJ, vamos lá para o nosso vídeo aí da aula 4. Essa aula 4, a gente entra aí nas questões aí dos cálculos aí da chamada economia keynesiana, né? Então, Keynes foi um grande economista, particularmente um dos economistas que eu mais gosto, tá, gente? E, enfim, a gente na economia tem diversas visões de entendimento sobre como funciona a economia, e, enfim, respeitando aí todas as visões, mas a visão que eu mais me afino aí como professor é a visão keynesiana. Então, eu gosto bastante desses conceitos, desse capítulo, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar aí alguns conceitos que tem nesse capítulo, mas a questão do cálculo também, ela tá no outro vídeo, tá, gente? Então, vejam lá o vídeo lá, eu comentando como é que fazem os cálculos, tá, gente? Aqui a gente vai trabalhar mais os conceitos. Então, o primeiro conceito aí que a apostila apresenta, que foi trabalhado por Keynes, é o chamado, dentro do modelo keynesiano, tá, gente? O chamado modelo keynesiano é o efeito multiplicador. E ele apresenta no início e depois no final da apostila está reforçado essa questão. Então, vocês vão ler no início e no fim essa questão do efeito multiplicador aí nessa aula 4, tá? Na apostila lá. Então, o que é esse efeito multiplicador? Keynes demonstrou que algumas daquelas variáveis que a gente viu, vocês viram lá na aula 3, principalmente chamadas variáveis autônomas, né, que seria ali a decisão de gasto e investimento do governo, principalmente essas, elas não teriam um mero efeito agregativo, ou seja, só de somar aquilo que foi aumentado. Então, se o governo gastou mais 100, investiu mais 100, o PIB não aumentaria só em 100 unidades monetárias. Aumentaria, por exemplo, em 120. E por que isso acontece? Porque um exemplo simples, né? A gente pode trabalhar isso. Vocês entenderem, vocês vão entender, né? Por quê? Porque faz parte do dia a dia nosso. Que é o quê? Se o governo ele gasta mais um pouco, isso, vamos dar dois exemplos. Uma parte pode ser para pagar lá, contratou mais servidores públicos. Outra parte, por exemplo, ele vai construir uma ponte. Tá? Nos dois casos, então, pagou para servidores públicos, aumentou parte da renda de parte dos trabalhadores. Esse aumento da renda vai gerar um aumento da demanda. Obviamente, como ele não está aumentando a renda da população como um todo, isso não vai imediatamente gerar uma inflação, tá, gente? Então, nas aulas anteriores a gente falou que se a renda como um todo na economia aumenta, isso gera inflação. Mas se ele está aumentando só uma parte dos servidores, isso não teria assim, um potencial inflacionário, tá, gente? Assim, ok? Mas sim um potencial multiplicador. Por quê? Porque ao demandar mais produtos, vai ser consumido mais bens e serviços. Ao consumir mais bens e serviços, essas empresas consumindo mais, essas empresas vendendo mais, desculpa, vão acabar sendo estimuladas a produzir mais. Aí sim vai ter aquele efeito que vocês aprenderam na introdução à economia. Ok? Que aí sim, aumentando as suas vendas, neste caso, que não é um aumento de renda que tem um potencial inflacionário, aí sim os empresários vão estar estimulados a investir mais, a querer vender mais e vão produzir mais.
ou comerciantes vão demandar mais, tá, gente? Os comerciantes vão demandar mais das indústrias. E as indústrias, por sua vez, vão demandar mais insumo, mais trabalho, mais máquinas, equipamentos para produzir mais. Então, esse é o efeito multiplicador, porque isso vai ter um efeito na economia. Ok, gente? É claro que há divergências, tá? Há outra visão da economia que não concorda com isso. Ok? Mas não é tema dessa aula 4. Então, aqui estamos tratando da aula 4. Ok? Outro efeito multiplicador, então, outro exemplo, que é o seguinte, vai construir uma ponte. O governo, quando vai construir uma ponte, no Brasil, por exemplo, atual, tem uma empresa estatal que produz pontes. Então, o que ele tem que fazer? Tem que abrir uma licitação. Ao abrir essa licitação, ele vai contratar, vai escolher a empresa lá que ofereceu o melhor custo-benefício, nisso, tá, gente? Sou especialista em licitação, mas eu creio que vocês tenham aula, tenham cadeira aqui sobre isso, né, dentro do curso, ok? Mas aí ele vai escolher lá a melhor empresa e vai contratá-la. Esta empresa vai receber um dinheiro do governo para poder o quê? Aí sim, comprar os insumos que precisam, né? Para construir a ponte, contratar os trabalhadores que é preciso para construir a ponte, alugar ou comprar máquinas e equipamentos, tanto faz. Ao fazer isso, essa renda vai ser distribuída, olha só, para trabalhadores, para outras empresas. Essas outras empresas vão também investir mais, consumir mais, os trabalhadores dessa empresa vão... E isso vai gerando, na visão do Keynes, um efeito multiplicador. Por quê? E aí explicando agora, por que é o efeito multiplicador? Porque o efeito não vai ser só na variável G. Vou botar aqui, que é a nossa demanda agregada que a gente viu na aula 3, né? Então, o que eu acabei de falar com vocês é isso. É que o efeito não vai estar restrito à variável G, que, ou se a gente abrir aqui, que é um investimento privado, mais o investimento do governo, não vai estar restrito aqui o investimento do governo e não vai estar restrito a aumentar aqui o G só. Porque ao aumentar o G aqui, ou aumentar o investimento, o governo causa impacto no investimento privado, causa impacto no consumo. Aquilo que não tiver disponível dentro do país, eles vão ter que importar, ok? E parte disso que de repente pode ser produzido, né, vai acabar sendo exportado. Então, mas normalmente aqui a gente pode falar, que eu falei mais aqui, essas duas variáveis. Ok? Então, por isso que eu falei lá nas aulas atrás, acho que foi na aula 1, né? Acho que foi na aula 1, que eu falei que o investimento do governo, ele tem, e o gasto, ele tem o potencial de tirar a economia da crise. Exatamente porque ele reestimula o consumo e o investimento privado. Quando eles estão aqui, estagnados. Ok, gente? Então, esse é o efeito multiplicador keynesiano. Outras questões aí, mais fáceis de ser entendidas também, aí na função consumo keynesiana. Então, o Keynes formulou essa função consumo com base o quê? Uma parte do consumo é a chamado consumo autônomo, que é aquilo que todo mundo, né, aí entre aspas, está forçando um pouco, tá, gente? Mas assim, em geral, deveria, pelo menos. Né? Assim, no agregado, né? Mas no agregado, né? Todo mundo assim, deveria ter ali um consumo que para atender suas necessidades básicas. Entendeu? Então, o que ele pensou? Assim, com a sua renda, parte da sua renda você vai atender suas necessidades básicas. Ok? Uma outra parte da sua renda, do seu consumo, vai depender do seu nível de renda. Então, o que quer dizer com isso? Que parte ali, então, quanto
menor ali a sua renda, também, vamos lá, para ficar mais claro. Então, o que ele está dizendo? Que pessoas assim, de mais baixa renda vão ter a renda pelo menos suficiente para atender suas necessidades básicas de alimentação, de moradia, né, de transporte, de saúde, de educação. Então, a gente sabe que a realidade não é bem assim, ok? Mas, por isso que é uma das dificuldades da estudar a economia como um todo. Às vezes a gente fica brigando, né? Os conceitos aí ficam brigando com a realidade. Mas vamos lá. Essa seria a ideia. Porque é claro que pode ter aí a pessoa que não vai conseguir. Mas a ideia é de que eu somente vou abrir mão da minha renda, eu somente vou conseguir, é isso que o Keynes está pensando, eu somente vou conseguir comprar bens mais sofisticados. Então vamos lá. Que é claro, atende a minha necessidade. Todo bem ele é para atender uma necessidade. Mas olha só, a sua necessidade de transporte, ela pode ser atendida com um Fusca ou com uma Ferrari. Ok? A sua fome, ela pode ser matada com um prato de arroz e feijão ou um prato mais refinado. A sua sede, ela pode ser matada com água ou com alguma bebida mais cara. Certo? E por aí vai. Ok, gente? Você pode morar numa casa simples ou pode morar numa casa luxuosa. Então você está saciando. Então, o que vai diferenciar? É isso que tentou expressar nessa equação. Que para poder morar numa casa luxuosa, andar num carro melhor, usar roupas melhores, comer uma comida melhor, a renda aqui tem que ser maior. É uma coisa bem básica, né, gente? Bem básica. Ok? Então, mas aqui ele está falando no agregado, tá, gente? Não é individual. É no agregado, é para a economia como um todo. É isso que ele estava pensando. Então, o que ele estava dizendo? É que ele olhou as diversas economias do mundo e via. Poxa, o Brasil, né? Um país aí de renda média dentro da economia, comparado aí a dois extremos, né? Os Estados Unidos, países da Europa, a própria China. E aí você comparar com alguns países de renda bem menor, mais pobres, ele viu isso. Então, países pobres, as pessoas lutam para atender suas necessidades básicas. Então não sobra renda para ela atender suas necessidades com coisas mais sofisticadas. Ok, gente? E vice-versa. Países mais ricos, as pessoas têm renda para poder atender às suas necessidades com bens mais sofisticados. Ok? Certo? Tentando conceituar, a gente sair um pouco também só dessa questão da leitura, das equações, para vocês entenderem mesmo o que está por trás disso, o que os economistas pensaram ao formular essas equações. Porque depois, quando a gente vem para a equação, aquilo que eu estou falando desde a aula 1, do vídeo de aula 1, fica uma coisa matematizada e ali, às vezes, você perde ali a motivação que tinha por trás daquilo. E não é só uma matemática por trás daquilo. Você, com a macro é isso, tá, gente? A macro, ela está tentando expressar com uma função matemática aquilo que está acontecendo na economia. Ok? Certo? Então, a gente, em vez de escrever, né, nada contra, tá, gente? Pelo amor de Deus,
Eu gosto, adoro ler e gosto de economistas que escrevem, e eu também gosto de escrever. Mas a gente na macroeconomia tem que ter um pouco de cada coisa. Mas em vez de a gente escrever, em vez da gente escrever 50 páginas, a gente escreve 10, cheio de equações. Ok? Aí por isso vocês assustam. Ok? Nossa, mas só equação, é pura matemática. Não, por trás daquilo, a gente está expressando que um outro colega, tão nobre, escreveu com palavras, ok? Que aí, é claro, gastou um pouco mais de páginas. Mas só que fica frio se você não souber ler aquela equação, você acaba perdendo as motivações que tiveram para expressar aquela equação. Ok? Então, dentro dessa equação tem essa parte do consumo autônomo, então é aquele consumo de necessidade básica e urgente que tem que ser consumido de qualquer jeito. Então não vai ser motivado, é claro que vai ser a partir de uma renda, mas não vai ser motivado por eu ter maior ou menor renda. Ok? Então assim, eu tenho que comer, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter acesso à saúde, educação. Isso é o consumo autônomo, ok? Acima disso, mas eu quero comer uma coisa melhor, eu quero andar num carro melhor, eu quero morar num lugar melhor, aí vai ser vai ser influenciado pela renda, ok? E esse Czinho aqui é o consumo autônomo, tá, gente? Consumo autônomo. Desculpa, consumo autônomo é esse. Acabei de falar. Esse aqui é a propensão marginal a consumir. Então, não depende só da renda total. Por quê? Porque parte da minha... Então, vamos lá. Eu saciei minhas necessidades básicas. Eu só vou gastar um pouco a mais se eu tiver vontade de ter um carro melhor, morar numa casa melhor, ok? Comer melhor, me vestir melhor. Mas eu também não vou sair gastando tudo, né? Parte desse excesso de renda aqui que eu tenho, eu vou poupar. Vou guardar para o futuro, né? Porque eu não sei o que... Esse era um conceito keynesiano de dizer assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Ok? O futuro é incerto. Então eu preciso me precaver. E eu guardando dinheiro, eu estou precavido. Então eu faço poupança. Então, a propensão marginal a consumir, ela está relacionada à propensão marginal a poupar. Ok, gente? As duas estão relacionadas. Quanto maior a propensão marginal a consumir, menos eu poupo. Mais eu consumo, menos eu poupo. Então eu sou aquele... É uma sociedade gastadora, que poupa pouco e quer realmente ter acesso a bens melhores, serviços melhores e gasta menos. Ok? Se a propensão marginal aqui é menor, então a gente está poupando mais. Então é aquela sociedade que vai pensar mais no futuro, nas gerações futuras, ok? Então é isso. Por fim, aqui é um conceito que a gente vai usar mais à frente, que é o de renda disponível. É lembrar que nem toda essa renda ela vai estar realmente disponível, porque né, muita gente reclama, né, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, né? Muita gente reclama, mas aqui vira renda disponível, por quê? Porque parte da renda é tributada, a gente tem que pagar impostos. Então muita gente reclama de pagar impostos, mas é sempre bom lembrar isso, que se a gente não quiser pagar impostos, a gente não precisa ter os serviços públicos. E se a gente não tiver serviços públicos, a gente vai ter que pagar pela nossa educação, né? Boa parte da população que usa os serviços públicos,
saúde, educação principalmente, vai ter que pagar por isso, ok? E como você vai pagar com isso? Com o seu trabalho, seu salário, e os empresários com seus lucros. Os empresários já pagam, né? Então por isso que eles reclamam. Só que se você não tiver os serviços públicos, principalmente saúde e educação, os empresários vão ter que pagar isso para os seus trabalhadores. Ou eles acham que isso já está contando no salário que pagam atualmente. Não, não está. Se não tiver, isso vai ter que ser incluído no salário, tá? Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir pagar com o salário atual. Então os trabalhadores vão pedir melhores salários para poder continuar trabalhando. Porque senão vão trabalhar doente, com fome, sem estudo. De que adianta? Então, gente, a sociedade, por isso que é o nome, sociedade, é um conjunto de pessoas, todos nós estamos no mesmo barco. Se tiver ruim para alguns, esse barco vai afundar. Então, enfim, é para isso que servem os impostos. Para que parte da população que não consegue pagar com seu salário possa ter acesso à saúde, à educação. A gente reclama da qualidade e tal, né? Mas, é claro, temos que reclamar, temos que exigir, né, que seja bem feito, ok? Mas também temos que lutar e agradecer por existir, tá, gente? Ok? Então é isso para essa aula 4. É isso aí. Então a gente se vê agora na aula 5, tá, gente? Um abraço.